bate-papo com as autoras e as poetas do livro 20 Marias e um Grito, edição especial Estado de Tocantins, a terra do sol vermelho, que tem essas mulheres aí guerreiras, aguerridas, empoderadas e protagonistas das suas próprias histórias. Hoje eu estou conversando com a Adriana Magma e com a Verusca, mulheres imponentes que estão à frente do seu tempo e que hoje vai falar um pouquinho aqui do que é a emoção de estar participando de um coletivo para falar de literatura, de poesia. A noite é de vocês, fique à vontade. Você começa, Adriana, por favor, a se apresentar um pouquinho e falar do projeto 20 Marias e um Grito Tocantins. Oba, obrigada, Davidson. Então vamos lá, vou compartilhar essa live com você e com a querida Verusca, que é um prazer, a gente ainda não se conhece ao vivo e em cores, pessoalmente, não é? Mas não vai faltar oportunidade. Bom, eu me chamo Adriana Magna, eu sou natural de Alagoas, então eu sou sua vizinha aí, Davidson. Sou alagoana de Arapiraca, que é uma cidade do agreste de Alagoas. Conheço, bem. Pronto, que joia. E há 24 anos eu resolvi sair de Alagoas, já morava na capital Maceió, e resolvi vir para Palmas, né, para morar nessa cidade onde a gente brinca que é um sol para cada pessoa. Cada um tem seu sol particular aqui, para não dar briga. E porque é quente mesmo. Muito bem. O que me inspira e tem me inspirado a escrever? Particularmente, eu sempre gostei de escrever. A caneta e o papel foram e são meus companheiros de jornada, de caminhada na vida. Eu sempre recolho as minhas percepções, escrevo as minhas vivências, as minhas dores, né, as minhas lágrimas e também os meus sorrisos. Eu costumo não guardar só na memória, mas eu guardo também no papel. E de um tempo para cá, de uns anos para cá, eu fui começar a desengavetar algumas coisas nos meus caderninhos antigos. E aí eu fui lendo e relendo esses poemas, esses escritos, e fui pensando assim, nossa, mas eu bem que poderia ter coragem de publicar um livro. Eu bem que poderia colocar isso à disposição das pessoas. Só que, de verdade, David, embora a timidez não seja um problema para mim, mas eu me intimidei, sim, sobre a questão de escrever, de ser criticada pela escrita ou pela forma, ou eu tinha até vergonha de dizer que eu sou poetisa. Hoje não mais, hoje eu já assumi isso já é meu, né? Porque a gente não tem que se comparar com os grandes, as grandes poetisas. A gente tem que poetizar aquilo que para nós é um poema, e o poema nasce de dentro de cada ser humano. Então eu passei por esse processo de dúvida, de receio, se eu deveria publicar ou não, até que meu esposo disse assim, ele é um grande incentivador, ele falou assim, Adriana, escreve um livro sozinha, então, né? E aí você banca esse livro, você depois, se você não conseguir vender, você doa, você dá de presente para as pessoas, mas escreve teu livro. E eu escrevi meu primeiro livro, Davidson, chamado A Dança das Marés. É um livro com 23 poemas, onde eu me inspirei nas minhas clientes de oratória, nos meus clientes também, e em alguns familiares, algumas histórias peculiares da minha vida. E eu escrevi esses poemas e eu tomei gosto por esse negócio, sabe? Eu tomei muito gosto, modéstia à parte falando muito obviamente, os meus poemas, eles falam muito sobre a minha pessoa, olhando para o outro, mas me vendo também naquele processo de vida que eu também estou vivenciando. Então, existe um poema lá, que até a minha amiga linda aqui, a Denísia, né, que está conosco e que esteve ontem falando aqui, ela gosta muito desse poema, ela sempre me diz que é o preferido dela, chamado Pario Não. E eu escrevi esse poema para uma cliente que chegou para mim com algumas situações de não assertividade, porque não conseguia dizer não para as pessoas. E se ferrava todinha. Era maravilhosa para os outros e péssima para si. E eu pensei, gente, mas eu já fui desse jeito.
Eu já fui tão preocupada em agradar as pessoas, em dizer sim, em ser aquela legal, sabe? A Adriana que todo mundo gosta. Só que isso é muito ruim para a própria pessoa. Então, quando eu escrevi o poema Pare o Não, foi para essa minha cliente amiga, mas também foi para mim. Ele ressoa muito no meu ser, na minha essência. Então, os meus poemas nascem disso, meu querido, nascem da minha vida, da minha experiência, das pessoas que cruzam o meu caminho. Eu estou escrevendo o meu segundo livro, já tenho vários poemas prontos, e agora o meu olhar, ele é mais para a natureza, para a convivência humana e para fora. E aí a Denise diz aqui, para mim, isso mesmo, né? Então, claro que não deixa de ter o eu, só que agora eu estou olhando muito mais o entorno, digamos assim. Então, é isso que me inspira, meu querido Davidson, Verusca e os amigos que estão aqui conosco e amigas. É a vida, são as pessoas, é o ar e é a possibilidade de deixar um legado. Essa é a minha ambição, verdadeiramente falando, e sem muita cerimônia. Ambição é uma coisa boa, ganância é que não é. A minha ambição é deixar um legado, principalmente dizer para as mulheres, você tem coisa escrita? Tenha coragem, publique, procure aí a editora Ser Poeta. O David é um cara super acessível, muito bacana da gente lidar, da gente conversar, é um irmãozão da gente. Então tira isso, gente, tira isso da gaveta, tira isso do caderninho. Os meus caderninhos são amarelinhos, gente, de tão antigo que eu tinha poema escrito de mais de 15, 20 anos, e agora eu tive coragem de publicar. Então, se eu tive essa coragem, qualquer uma pode ter. Quero agradecer ao Davidson, a Adriana por esse momento, a todos que estão nos prestigiando e ouvindo, com imensa alegria, né, que a gente divide, né, um momento como esse. Bom, a minha relação com as palavras é uma coisa bem antiga, né? Eu sempre tive um olhar para as coisas que estavam ao meu redor, né? Talvez na minha adolescência não tanto para mim, mas tudo ao meu redor me chamava atenção. As pessoas, uma situação, o ciclo da lua, as marés, tudo isso sempre me chamou atenção. E eu sempre escrevia, né? Como a Adriana, dos meus caderninhos guardados lá, enfim, né? Não faltava inspiração, né? Então a palavra é uma salvação, a palavra é um eixo, é um norte na minha vida. A palavra para mim é um encantamento, né? E a possibilidade de tê-la, de expressá-la, assim, eu acho uma grande dádiva, né? Do homem, né? Do ser homem, né? A linguagem dos símbolos. Então, isso sempre esteve envolvido em minha pessoa, né? E quando eu conheci algumas mulheres fantásticas, né, que foram a Júnia, a Denise, através da Wanda, né, minha cunhada, a coisa tomou voz, né? Falou, não, é possível você publicar alguns escritos seus, é possível você partir para o coletivo, né? Tem uma frase antiga que eu gosto muito, né? O coletivo tem voz, né? Isso é muito verdade, isso é muito profundo, né? Então, o coletivo tem voz. Então, esse momento foi possível, está sendo possível devido a essa conexão, né? Da editora Ser Poeta, né? Que acolheu e acolhe nessas mulheres essas iniciativas que, às vezes, possam parecer impossíveis, improváveis, mas a editora Ser Poeta, né, através da pessoa do Davidson e, enfim, todo o pessoal de apoio, torna isso bem possível, né, bem prático. Então, eu estou vivendo um momento muito, muito especial em minha vida, que eu sempre quis. Eu pertenço a esse métier, literalmente, adoro, me sinto bem, me sinto à vontade. O desafio é aparecer em vídeo, que aí não é o meu métier. Então, está assim, um desafio, e que essa intimidade com as palavras me fortaleceu, e aqui estou, né? Eis-me aqui, vencendo esse desafio. Falasse um pouco de como foi a emoção da construção de todo o projeto Vitimarias Ingrid Tocantins, através da sua ótica. Ótimo, isso mesmo. Não posso sair daqui sem falar, né, gente, do nosso projeto lindo aí, que está
sendo parido a tantas mãos, mãos de mulheres lindas e com a cabeça dessa criatura aí maravilhosa que é o Davidson. 20 Marias em um grito. Olha só, a Denísia, então vocês vão ver muita gente falar desse ser humano aqui, desde segunda que se fala o nome dela, porque realmente ela é uma excelente articuladora, mobilizadora de mulheres, de pessoas, e um ser humano incrível. Então eu conheci Denísia, e ela disse, Adriana, vamos participar de um projeto, de uma coletânea, né, de uma antologia poética, só de mulheres e tal, e foi falando. E eu disse, o meu nome é pronto. Vamos sim, vamos participar. Então, há meses que a gente vem conversando, se articulando, terminando de escrever, convidando outras mulheres. Eu também convidei uma outra poetisa, minha amiga Luciane, que está conosco. Então, esse projeto 20 Marias em um Grito, ele tem mexido muito comigo. Por quê? Porque além de escrever os meus poemas, que antes eram solitários, eu agora compartilho 4 desses poemas, creio que são 4, com outras 19 mulheres, né, com outras visões de mundo, com outras perspectivas. Então, gente, só tem a acrescentar e só tem acrescentado a minha existência participar de uma coletânea, e de forma leve, sem muita pressão, sem muita agonia, né? Nós é que ditamos o nosso ritmo, e agora nós já estamos, graças a Deus, na etapa final, ou quase lá, e o livro já está prontinho. O Davidson fica só nos matando na unha, gente. Eu tenho que dizer aqui para vocês também, ele fica postando a foto da capa, ele fica postando o marcador do livro que está pronto, ele fica dizendo que já está pronto, que já está no... Não, eu fico angustiada, mas ao mesmo tempo eu compreendo que esse processo de fazer é assim mesmo. Então, estou bastante ansiosa, positivamente ansiosa, se é que isso existe, para receber, para cheirar, para tocar, para folhear, né, e para espalhar por aí. Então, é um projeto lindo que, para mim, só tem acrescentado à minha vida. E ter participado aqui com vocês dessa live, não tenham dúvida, nesses poucos momentos, e me perdoem, mas aqui eu tenho aula agora, não é? Já vou chegar um pouquinho atrasada, mas foi bom demais, está sendo maravilhoso. Tá? Mas quero deixar de novo a seguinte ideia. Se você, mulher ou homem, qualquer pessoa, criança, jovem, idoso, se você tem uma ideia na sua cabeça, coloque ela nas suas mãos, haja, né? Vá para a ação, e não fique com vergonha, não fique com medo da opinião do outro, não tenha esse excesso, sabe, de mas será que vão criticar? Será que vai dar certo? Gente, nós precisamos fazer, claro que fazer com planejamento, com responsabilidade, mas é preciso tirar daqui, e dar vontade, que a vontade sozinha não faz a gente caminhar não, tá? A vontade é um impulso. Sim, né, a Denísia, essa pessoa tão sedutora que né, a Denísia chegou com a proposta, Verusca, você quer participar? A gente está com um grupo de mulheres, e fez o convite, né? E uma pessoa muito, como a própria Adriana falou, a Denise deixa a gente à vontade, né? Respeitando o tempo de cada uma, né? Com a sua realidade de vida, né? Com a sua possibilidade, né? De estar elaborando, de estar apresentando. Então, foi possível, né? Graças a Deus foi possível, devido a Denísia ter esse cuidado, né? Falhou um pouquinho, a minha internet está oscilando, David. Chegou a perder alguma coisa, Davidson? Oi, tá me ouvindo? Travou? Travou um pouco. Travou um pouco. Travou um pouquinho ali no final, quando você estava falando da Denísia, que a Denísia foi que conduziu o processo. Isso, conduziu o processo e deixou a gente muito à vontade em relação à entrega, à composição, né? E vocês também da editora têm todo um acolhimento, né? Porque às vezes a gente imagina, assim, quando entra nessa relação de editora, a gente pensa uma coisa um pouco distante da gente, fria, né? Enfim, sem falar a mesma língua, porque
uma posição diferente da gente, mas não. Está todo mundo junto e a gente só tem estímulo e apoio, né? Então, está sendo um processo maravilhoso, né? Eu só tenho que agradecer. Quem está agora na live com a gente é a Luciana Carvalho de Aguiar, autora do livro Amar-se Amar, que também está pronto agora no mês de março, já está já no forno, já vai estar chegando aí o estado de Tocantins, que tem um muso inspirador no livro. O livro está fazendo sucesso nas redes sociais, tem matéria no nosso blog aqui no canal da editora, no nosso site oficial, editoraserpoeta.com.br. Todos os livros que têm o protagonismo feminino esse mês está com desconto. É só você colocar a palavra lá no cupom MULHER. O livro Amar-se Amar também está com esse desconto. Então aproveita, vai lá na pré-venda e adquira através do nosso site. Luciana, por favor, fique à vontade. O dia hoje, a semana, o mês, enfim, é sua, é de vocês. Fique à vontade aí. Eu estou muito feliz, né, em participar desse projeto. É um projeto que o livro das Marias, né, 20 Marias e um Grito, foi aonde eu iniciei, né, meus primeiros poemas, muito timidamente, eu ali, incentivada pela Denísia, né, que acho que ela já falaram aí da Denísia, é uma amiga, né, que me apoiou, que viu em mim esse potencial, né, que me estimulou, não só com a escrita dos poemas, porque é uma pessoa que eu me inspiro bastante, é uma pessoa que eu admiro muito. Então ela começou me incentivando a escrever algumas linhas, e a gente tem um grupo lá das Deusas Reais, né? E aí eu timidamente comecei a escrever algumas coisas e postar lá, e aí as meninas começaram a me dar feedback, a dizer que estava legal, a dizer que era para mim continuar. E eu continuei, né, e assim, quando eu percebi, eu já tinha poemas que poderia compor um novo livro, que é esse livro que você está falando, né, o Amar-se Amar. É um livro que vai ser lançado em março, e que eu estou muito feliz, muito orgulhosa desse projeto. E estou aqui mesmo só de gratidão no coração, agradecendo por todas as Marias, né, do estado do Tocantins, que me convidaram, que me deram essa oportunidade, né, de mostrar os meus poemas. É uma grande honra estar ao lado de todas elas. É uma oportunidade da gente conhecer, né, esses talentos, essas pessoas. Começou pela Denísia, depois veio para o grupo das Deusas, onde tem a Ana Mari, que tem a Mércia também. E agora eu pude, né, me integrar nesse grupo das 20 Marias, e eu estou assim, muito honrada e muito feliz com tudo isso que está acontecendo, que há um ano atrás, gente, eu não tinha ideia de que isso seria viável na minha vida, eu não tinha ideia de que eu tinha capacidade de escrever um livro e muito menos de poemas, né? Porque eu sou administradora de empresas, eu atuo muito com planejamento estratégico, tudo muito técnico. Então, quando eu despertei essa minha alma despertou para a poesia, quando a minha alma despertou para o poema, eu fiquei muito feliz de me ver aflorada, né? Nossa, floresci, não só como ser humano, não só como pessoa, mas floresci como autora, com a capacidade de escrever, com a capacidade de colocar no papel, de expressar no papel aquilo que eu tenho aqui dentro de mim, as minhas ideias, né? Comecei com as riminhas pequenininhas, os poemas eram pequenos, timidamente tinha vergonha de mostrar, mostrei inicialmente para a D, né? A D sempre foi assim a minha tutora nesse assunto e outros assuntos pessoais, e eu falava assim, eu tô morrendo de vergonha, porque eu nunca escrevi, né? Aí depois eu comecei a estudar, porque quando a gente começa a gostar daquilo que a gente está fazendo, a gente tem que buscar um conhecimento para aperfeiçoar. E assim eu comecei a aperfeiçoar a minha técnica, comecei a aperfeiçoar os meus poemas, e aí já não era mais a riminha, começou a ser poemas um pouco mais profundos, e no meu livro ele tem poemas dramáticos, alegres, felizes, tem alguns que são tristes, e assim eu fui colocando os meus sentimentos, transformando as minhas ideias, a minha visão, as minhas experiências em poemas. É isso. Eu poderia dizer, assim,
pela experiência que eu vivi, que às vezes o medo que a gente tem, ele só é gigante até a gente dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente vê que o medo não é gigante. É possível fazer a travessia e realizar, né? Pode não ser um sonho relativo à escrita, à poesia, pode ser um outro sonho essencial, né? Porque acredito que o sonho essencial, ele não deve ficar perdido na gente. Você falou muito bem na live, a primeira live, que antigamente tinha esse pensamento errôneo, porque temos que estudar e nos preparar para uma coisa que nos dê dinheiro, que pague o nosso aluguel, e aí às vezes a gente vai engavetando o sonho essencial, é aquele sonho que nos nutre e que a gente sabe que dá conta e que pertence àquilo, a gente pertence àquele meio, nós nos sentimos em casa. Então eu gostei muito da sua fala, que é por aí, a gente tem que acreditar que as nossas habilidades, elas são possíveis, mesmo no Brasil bastante afunilado, mesmo no Brasil de disparidade social, etc., que a gente já sabe, mas a gente pode alimentar, basta dar o primeiro passo, né? Acreditar e aí vai diminuindo e depois ele fica menor que a gente. Né? É isso, ouse, não tenha medo, se joga mesmo, porque assim, se a gente permitir, o medo não deixa a gente andar, né? Então, se você tem um projeto, se você tem isso na sua mente, no seu coração, batalhe, faça. Foi assim que aconteceu comigo. Como eu te falei, eu sou da área técnica, eu sou da área empresarial, e eu, em um certo momento, me voltei para o meu interno, para mim. E no momento em que eu desabrochei como pessoa, né, conforme eu fui evoluindo, e aí veio, né, a questão da escrita dos poemas, uma coisa que é bem mais sensível, é uma coisa que é da alma, eu me vi nessa vontade, né? Foi nascendo em mim esse projeto de escrever um livro e de poemas, né? E assim, como a Verusca colocou aí, a princípio eu não pensei, né, na questão do dinheiro, na questão de nada disso. Eu pensei no dinheiro para viabilizar o meu sonho. Se esse sonho ele vai ter frutos depois, é um outro momento, algo a se pensar. Então, assim, às vezes o projeto ele parece ser, é muito grandioso, eu não vou dar conta. Dá, se você se organizar, se é algo que te faz feliz, se é algo que é significativo para a tua vida, vai atrás. Assim como eu fui, né, David, eu corri muito, pesquisei, falei que eu tinha esse sonho, que eu queria lançar o meu livro, que ainda não tinha condições financeiras, mas que eu ia correr atrás, né, para fazer isso. E hoje está sendo realizado, né? Meu livro vai ser lançado em março. Foi com dificuldade, mas assim, eu priorizei. Eu acredito que a partir do momento em que a gente prioriza, a gente tem possibilidade de correr atrás. Porque, assim, a gente sabe que existe uma infinidade de coisas importantes, mas aquilo que é realmente importante, que a gente coloca no projeto em prioridade para realizar, a gente vai atrás. Então, se é algo que está aí, ó, martelando dentro de você, priorize. Priorize e pense em formas de como realizar, porque hoje em dia existe uma infinidade de possibilidades que nos permite correr atrás dos nossos sonhos. É isso. Eu queria que vocês falassem das autoras que vocês leem, as mulheres que lhe inspiram na literatura. Indicasse aí também para quem está nos ouvindo hoje, afinal de contas, a gente está no mês voltado para o protagonismo feminino. A gente sabe que é importante a gente estar comemorando o Dia Internacional da Mulher, estar relembrando a importância que a mulher tem na nossa sociedade, mas a gente não pode deixar de tocar no assunto em que o Brasil, principalmente a região Nordeste, precisa amadurecer muito, sobretudo nós, homens, a questão do machismo, do patriarcado, e a gente acabar com essa violência contra a mulher, que é um câncer, a violência doméstica é um câncer na humanidade. Estamos no meio da comunicação, na era da comunicação, então, cada vez mais, gente, se comunicar é o caminho. Não precisa querer ser dono do outro, ter posse da outra pessoa. A gente, para ser feliz, a gente tem que estar com pessoas ao nosso lado que nos faz feliz. E muitas vezes essa pessoa não precisa estar com a gente em uma relação amorosa.
não é? Ela pode estar do nosso lado, a gente pode viver em um momento, em uma relação amorosa, mas se não deu certo, a amizade continua, a vida continua, a vida vai te proporcionar conhecer outras pessoas, então vamos parar com isso, de querer que as pessoas sejam nossas como objetos. Não tem sentido mais isso, gente. Vamos desconstruir cada vez mais. Então, com vocês aí, meninas, quem é as mulheres que vocês leem e que inspiram vocês no dia a dia? O Davidson tem um olhar fabuloso, né? Ele nos inspira, né? Olha só que maravilha. Obrigado. Davidson, isso está certíssimo. A Júlia Gomes aí, que fez o comentário, é uma grande também inspiradora, uma mulher de lutas, uma dessas mulheres como a Denise, que segura a mão e nos orienta, né? Nos abre portas, mostra caminhos novos. E com a Júlia eu conheci a Clarice Esther Pícolas, né, de Mulheres que Correm com os Lobos, que é fabuloso, né? Aquele livro ali, eu acho que hoje a gente faz um círculo de leitura, né? Já se vão mais de 2 anos, vai fazer agora 2 anos, e já lemos 5 obras, sempre dividindo, debatendo, cada uma tecendo, né, o seu olhar. E esse livro é, assim, a Bíblia da mulher, eu acho, né? Tem um olhar, a gente falando sobre feminino, sobre semana, né, da comemoração do Dia Internacional da Mulher, ela desconstrói, ela faz a gente lidar, de repente, com meandros ali escuros dentro do nosso íntimo feminino, que às vezes a gente evita, ou que às vezes a sociedade nos faz esquecer, quer que a gente ignore aquilo. Então, eu acho que hoje, na sua pergunta, eu falaria essa autora. Mas tem várias, né? A Adélia Prado, eu gosto muito, a própria Coralina, muito citada aí, uma madrinha aí desses afetos, né? Do verso do cotidiano, né? Do verso da amorosidade, das coisas simples, né? Eu acho bacana falar também, desconstruir a ideia de que a poesia possa estar ligada só ao romântico. A poesia, ela pode ser uma poesia de denúncia, a poesia pode ser uma poesia de protesto, a poesia pode ser uma sugestão de uma ideia. Então, muita gente associa a poesia a um caráter romântico e utópico. E não, a poesia é a voz de um ser que está falando ali, que pode reverberar em várias mentes, corações, né? É preciso a gente, eu penso, desconsiderar esse olhar um pouco ingênuo acerca da poesia, né? Então, a gente tem autoras mais politizadas, né, que tecem um olhar hoje mais na construção mesmo da ideologia do feminino, da questão racial, enfim. Então, poesia é para todos e por todos, né? Então, qualquer letra que traduza o que a gente sente, que a gente possa ler e fale, poxa, parece que essa pessoa está sentindo o que eu estou sentindo, né? Então, isso é poesia, né? Poesia é mostrar para o mundo, é tirar de dentro e jogar para fora, né? Que a pessoa que mais me inspirou nessa questão de poemas e poesia foi a Denísia, né? Vou ser bem honesta, foi o primeiro livro que eu li todo de poemas, foi Poemas de uma Deusa Real, da D, e assim, foi o livro que me inspirou a escrever, foi o livro que me inspirou a mudar a minha visão de muitas coisas, porque eu tinha lido poemas na época de escola, e eu não era uma pessoa que lia muito livros de poema, não tinha o hábito de ler. Meus livros geralmente eram técnicos, ou livros espirituais, ou livros de aventura. Eu confesso que eu não era muito desse mundo, e esse livro da D, eu fui no lançamento, eu vi a construção disso, né? E ele que me despertou. Então, ela é, sim, a autora em que eu leio e que eu me inspiro. Também participo de grupo da leitura do livro de Mulheres que Correm com os Lobos. Por que eu falo grupo? Porque é como ela falou, é como se fosse uma bíblia feminina, é um livro que demanda tempo para interpretar, é um livro que demanda a gente raciocinar, pensar, tanto que eu tenho capítulos que eu tive que ler pelo menos umas 2 vezes, e eu acho que se eu ler de novo, eu vou conseguir fazer uma nova interpretação. Então, assim,
A Denise me deu esse livro há mais de 2 anos, né, num aniversário meu, e eu não saía da introdução, eu não saía das primeiras páginas, porque eu não me sentia preparada para ler esse livro. Eu acho que quando eu começava a ler, eu não conseguia ir. E no dia que eu me senti pronta, foi no dia que um grupo de mulheres falaram, né, me convidaram, quem está disposta a fazer um grupo de leitura do livro de mulheres que correm com os lobos. Eu falei, agora é o momento, porque quando eu ganhei, a Denise estava participando de um grupo, e ela fez a leitura do livro, e eu não consegui ir. Né? Eu confesso que eu tive dificuldade, eu confesso que a leitura, ela para mim, aquela leitura não conseguia me atrair, me segurar, era uma leitura complexa, demandava interpretação, eu às vezes dormia nas primeiras páginas, e eu falei, não é o momento, no momento que for para me ler esse livro, eu vou ler. E aí eu li ele, estou lendo ainda, que eu não concluí, é um livro enorme, porque justamente isso, a gente tem às vezes a necessidade de voltar e falar, não, peraí, eu não interpretei dessa forma que você está falando aí, não. Isso aí, para mim, não retrata isso. Então, eu vou voltar lá no Barba Azul, por exemplo, e vou entender os motivos que tornaram ele a pessoa que ele é. Então, assim, é isso. Essas pessoas, a gente sabe que tem muitas autoras, como a Verusca falou aí, mas no momento, as que mexeram com minha vida foram essas. Eu quero deixar desde já os meus agradecimentos. Eu, mais uma vez, vou dizer uma frase do Dom Helder Câmara, que ele diz o seguinte, que as pessoas são muito pesadas para a gente carregá-las nos ombros e as pessoas devem ser carregadas no coração. Essa frase tem muito do que eu faço no meu dia a dia, e desde já eu quero dar axé para quem é de axé, assalamu aleikum para quem é de assalamu aleikum, Osana nas alturas para quem é de Osana nas alturas, e a namastê para quem é de anamastê. E eu queria que vocês aí dessem suas considerações finais, fiquem à vontade. Mais um dia de live magnífico, eu fico em êxtase quando termina, com tanta sabedoria que vocês têm, com mulheres tão lindas e belas, inteligentes que vocês são. Por favor, vocês fiquem à vontade. Bom, eu queria agradecer, David, então, primeiro a todos que estão envolvidos no projeto, né? Desde a editora Ser Poeta, a Denise, que foi essa ponte fabulosa em nossas vidas, nós, Marias, né, essas mulheres tão distintas aí, cada uma no seu mundo, fazendo o coletivo, né, acontecer. Agradecer a todas as pessoas maravilhosas que estão aí, a gente fica tão emocionado de ver quando elas entram, né, os amigos sempre prestigiando a gente, parceiros. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui prestigiando e compartilhando dessa alegria conosco. Eu estou muito feliz também, emocionada de estar nesse momento e dizer que a pandemia possibilitou uma coisa muito grandiosa em minha vida, né? A gente saber que atravessou, entre aspas, esses 2 anos de deserto, mas que a gente encontrou o oásis. Então, eu estou muito feliz. Gratidão, tá? Obrigada. Gratidão também a Ser Poeta, você, Davidson, né? E as Marias, né? Gratidão, eu já falei aqui da Denise. Gratidão por participar desse projeto. Esse projeto foi muito importante. E como ela falou, vencemos a pandemia. Eu acredito que não foi só eu e não foi só vocês que tiveram momentos difíceis na pandemia. E eu posso dizer que a escrita desse livro, né? Do 20 Marias e um Grito, e o meu livro, eles foram cura para a minha vida. Porque quando eu comecei a escrever, eu estava num processo de depressão. E o poema, a poesia, ele veio como cura, porque a partir do momento que eu comecei a escrever, que eu comecei a colocar no papel aquilo que eu sentia, aquilo que eu via, uma nova lente veio para os meus olhos. E tudo que eu comecei a ver a partir daquele momento, eu comecei a ver com sensibilidade, com outro olhar, e parecia que eu conseguia ver poesia em tudo, parecia que dali começava a nascer um poema. Quando eu olhava para o mar, eu olhei para ele diferente, quando eu comecei a olhar para a natureza, eu olhei para ela diferente, a partir desse momento, né? Então a pandemia, ela veio para dar uma chacoalhada e falar, calma aí, vamos repensar o ser que você é, porque não é assim, né? Então foi o momento que nós fomos obrigadas a parar, né? Vamos dizer assim,
não tinha que levantar cedo para ir trabalhar, eu fiquei trabalhando de casa, eu tive mais tempo com meus filhos, e aquilo que eu falava, eu não tenho tempo com meus filhos agora, eu tenho, e eu não sei administrar esse tempo dentro de casa com meu filho. Então a pandemia, ela deu uma chacoalhada na minha vida, e o que saiu, né, pós-pandemia, foi uma outra Luciana. Essa Luciana que está aqui falando com vocês é completamente diferente daquela Luciana que estava atropelada pelo trabalho. Então, eu tenho só a agradecer às Marias, né, que me oportunizaram esse momento aqui, porque eu, né, participei desse projeto, estou participando do projeto. Vou ficar muito feliz se tiver um momento para a gente recitar um sarau, eu acho que tem tudo a ver. E obrigada a Ser Poeta por me apoiar no meu outro projeto, que é o livro Amar-se Amar. E obrigada a todos que estão aqui prestigiando esse momento. Obrigada.